Saudações, escritores e escritoras, sejam muito bem-vindos à Jornada do Escritor. Eu sou o Simon César, escritor e agente literário, e hoje vamos começar, a partir daqui, as próximas 2 semanas, uma série de conteúdos falando sobre o checklist dos best-sellers, que é um documento que foi enviado para vocês por e-mail, para aqueles que preencheram aí uma rápida pesquisa que foi feita, traçando aí alguns tópicos elencados, usados pelos grandes nomes da literatura mundial, que fazem com que os livros tenham maior assertividade e, portanto, maior possibilidade de sucesso. É muito importante que você tenha o checklist dos best-sellers, para acompanhar os raciocínios que vão ser feitos aqui. E é muito importante dizer a vocês que todos os 5 vídeos que serão publicados ao longo dessas próximas 2 semanas também estarão aqui por tempo determinado. E por que isso vai acontecer? Porque já faz parte do ser humano a velha e ruim procrastinação. Então, para que você, primeiro, entenda se é realmente esse o caminho que você quer seguir, se de fato você quer escrever um livro, se de fato você quer fazer com que o seu livro seja apenas um produto pontual para que você realize um objetivo pontual ou o seu sonho de ter a sua obra nas suas mãos, ou se você de fato quer seguir a carreira literária, quer ter aí uma familiaridade maior com os livros, com as técnicas que são inerentes de todo o processo, de toda a estrutura profissional que você necessita de fato para entrar de cabeça como um escritor ou escritora. É muito importante que você comece a diminuir as suas distrações, entender que um livro, na verdade, exige um nível de dedicação muito grande. É fundamental que você entenda pelo menos os conceitos para que você comece a, de fato, escrever a sua obra literária e até para que você não se decepcione depois, né? Nós sabemos, e eu aqui como agente literário tenho alguma propriedade para falar a respeito desse assunto. O que recebo são muitas ideias, muitas delas viáveis. Posso dizer com bastante segurança que pelo menos 95% das ideias que eu recebo sobre livros, sobre pessoas que pedem aconselhamento sobre obras literárias, são sim viáveis. O seu lançamento é de fato aplicável ao mercado, mas as pessoas não sabem muito bem para onde ir, como começar, qual é o processo de lançamento, o que você precisa de fato para se envolver com o mercado literário, fazer com que o seu público-alvo entenda a mensagem que você quer passar. Então são vários detalhes que são, como eu disse, inerentes ao processo de escrita e que você tem que ter muito claro na sua visão. Já aqui de antemão peço desculpas por algum ruído, alguma coisa que venha a interpor aqui o som do vídeo. Eu não gosto de fazer cortes, faço o mínimo de edições possível, até porque eu gosto de desenvolver uma conversa mais pessoal com vocês mesmos. E peço desculpa se vier algum ruído, alguma coisa aqui no meio da transmissão, né, para que vocês entendam aí que o nível profissional do conteúdo que vai ser abordado aqui não será prejudicado de forma alguma. Apenas podem existir alguns entraves nos vídeos aí, para que vocês estejam devidamente informados sobre essas situações. Acho que nada que venha a perturbar o raciocínio aqui, seja o meu de passar a mensagem para vocês, ou de vocês de acompanhar tudo que vai ser falado aqui. Tá legal? Então vamos lá. O checklist dos best-sellers foi dividido em 5 tópicos, como vocês já devem ter visto, pelo menos aqueles que fizeram download. Vale também uma ressalva: se você não recebeu o checklist dos best-sellers e fez aqui a pesquisa, respondeu a nossa pesquisa, basta que você envie um e-mail, está aqui na descrição do vídeo, para jornadadoescritor@gmail.com, solicitando que o checklist, seja o documento, no caso o PDF, seja enviado para você, e eu vou fazer isso diretamente. Por que eu tenho feito essa pesquisa? Para entender um pouco sobre o perfil de cada pessoa que está ainda para escrever um livro, ou aqueles que já escrevem, que já têm suas obras publicadas e estão buscando aperfeiçoamento. Porque eu quero entender qual é o momento em que as pessoas estão, né? Primeiro lugar, dos 90% aqui dos contatos que eu recebi,
eu posso dizer que a maior parte não são escritores, que são pessoas ainda que estão ali tentando saber como escrever um livro de fato. E os outros 10% são de pessoas que já escreveram alguma obra literária, ou que já tem mais de uma lançada no mercado, ou por algum motivo não emplacou, ou já tem algum nível de sucesso ali dentro do seu objetivo, né, dentro da meta que traçou para si, mas que está buscando esse aperfeiçoamento, principalmente no que tange à organização das ideias. A gente aprende muita coisa, a gente tem diversas informações que são veiculadas o tempo inteiro por grandes nomes da literatura, por profissionais do mercado, mas organizar isso, determinar uma ordem elencada daquilo que a gente tem que fazer é muito complicado. O objetivo do checklist do best-seller, nessa sua primeira versão, é pontuar para vocês as coisas que são importantes para que você saiba o que é necessário dentro de um projeto literário. É claro, todos esses pontos são necessários, são realmente, você tem que seguir à risca todos eles? É claro que não, cada um tem o seu estilo, cada um pode abdicar de uma coisa ou outra, mas se você quer ter uma maior assertividade, é bom que você sim procure abordar e incrementar na sua obra literária todos esses pontos que estão listados no checklist dos best-sellers. Isso quer dizer que tudo aquilo que está aqui colocado vai garantir o sucesso da sua obra? Não, porém, faz com que você se aproxime muito mais da meta que você objetivou. Seja ela pontual, você tem um sonho de escrever um livro e quer imprimir esse livro e fazer com que ele chegue a algumas pessoas, ótimo, né? Você vai conseguir, de fato, fazer com que as pessoas leiam o seu livro de uma forma mais técnica, mais elaborada, que elas se motivem, inclusive, a indicar a sua obra para pessoas que estão fora do seu métier, né? Fora, aqui dizendo, além dos seus amigos, além dos seus familiares, além de pessoas próximas, colegas, pessoas que estão no seu trabalho e tudo mais, não, pessoas que nunca tiveram contato com você, mas que começam a ser atingidas pelo seu livro. Posso dizer, por experiência própria, que isso é extremamente gratificante, ainda que você tenha um objetivo sem muitas ambições, né? Mas muitas pessoas, eu posso dizer isso também com propriedade como agente literário, muitas pessoas começam com um objetivo mais humilde de dizer, não quero que o meu livro seja um sucesso, não tenho pretensão de que ele seja um best-seller ou coisa do tipo, mas depois que lançam no mercado e começam a sentir o prazer que a literatura proporciona, você vai começar a ter o desejo de ser lido. Então, se você não desenvolve muito bem a sua cabeça para que você entenda quais são todos os processos inerentes à carreira literária ou à produção de um livro, você pode se decepcionar. Então, não se você por acaso, né, tem algum aspecto defensivo, porque você se preocupa em dizer, meu livro pode não ser um sucesso, então eu vou falar aqui simplesmente que eu não quero aqui maiores pretensões com ele. Se você tem esse comportamento defensivo, e isso é uma reflexão, óbvio, que tem que partir de cada um, né? Procure tratar isso da forma mais adequada possível, né? Procurando se alinhar com as técnicas, se alinhar com os processos que você precisa seguir para que você construa um livro de qualidade, e você vai deixar essas preocupações de lado, né? Não existe obra literária perfeita, não existe escritor perfeito, por mais famoso que seja, ninguém é uma unanimidade. Então, se preocupar com o seu possível insucesso de antemão, antes de o seu livro entrar no mercado, é um erro, né? Não faça isso, né? Não, se você tem o objetivo, ainda que reprimido, de ter sucesso com a sua obra, fomente isso. E a melhor forma de fomentar o sucesso do seu livro é procurando as ferramentas corretas para que você possa concretizar o seu objetivo da forma mais sadia possível. Agora, se você já é um escritor, já está no mercado literário, já conhece mais dessa realidade e tudo mais, é importante que você se atenha aos tópicos, porque isso com certeza vai melhorar a escrita que você vai desenvolver ao longo dos seus próximos livros. Notoriamente, quem quer se desenvolver como um escritor profissional vai sempre estar escrevendo novos livros, novas obras literárias. E aqui o nosso intuito é justamente que você possa desenvolver toda essa capacitação de forma legítima, de uma forma
que faça com que realmente haja uma diferença para você, e elencar esses pontos se tornam cada vez mais úteis para que você desenvolva um trabalho cada vez mais robusto, cada vez mais sólido, e que você entenda os fatores que são necessários e essenciais para que você chegue, então, ao seu público-alvo e conquiste os leitores. Tá legal? Então, eu vou começar aqui com vocês a leitura do checklist dos best-sellers. Hoje vamos falar sobre o primeiro tópico que está elencado aqui no documento, que são os talentos, o desenvolvimento de talentos de um escritor, né? E muita gente não entende muito bem a semântica dessa palavra, talento, né? Talento é uma coisa que pode ser desenvolvida, né? Ao longo do tempo, você não precisa ter nascido com aquela expertise, né, de escrever, mas você pode se desenvolver. Para algumas pessoas pode ser mais difícil, pode demandar de mais algum tempo, e outras não. Se você tem uma vontade real de escrever uma obra literária, isso não será um problema para você, porque a sua força de vontade e o seu desejo de aprender e de se aperfeiçoar vai fazer com que você atinja esse objetivo. O desenvolvimento desses talentos está intimamente ligado à sua vontade, de fato, de tornar um projeto literário uma realidade. Então, em primeiro lugar, se você não acredita que tem o talento necessário para desenvolver um livro, saiba que você pode aperfeiçoar tudo aquilo que está ligado aos conceitos de escrever uma obra literária e, assim, fazer com que o seu projeto, o seu sonho, venha a se tornar real de uma maneira que outrora preocupava você, né? Que é justamente algo que trava muita gente com boas ideias, é acreditar que por não ter talento você não pode se desenvolver. E alguns dos tópicos que estão listados aqui no checklist dos best-sellers fala exatamente sobre algumas providências que você deve tomar para que você consiga fazer esse desenvolvimento de talentos. Ainda vamos falar sobre outros 4 pontos ao longo dos próximos vídeos. Vamos falar também sobre as chamadas aí famigeradas, especialmente para quem já está tentando entrar na carreira literária há algum tempo, né, que são as técnicas, né, é o segundo item do nosso checklist, que vai entrar no ar. O vídeo vai entrar no ar nessa próxima quarta-feira, no dia 13. Na sexta-feira, dia 15, nós vamos falar sobre tenacidade, né, a sua capacidade de persistência em cima da sua obra literária. E acredite, é muito importante que você desenvolva isso, pois a procrastinação, como eu já falei aqui em outro momento, é inerente do ser humano, né? A gente procura adiar o máximo possível as coisas, né? E organizar o tempo, organizar a sua persistência para a escrita é sempre muito complicado. Tempo é, inclusive, o próximo item do nosso checklist, também com alguns pontos aqui muito interessantes para que você saiba fazer essa organização e não se perca no processo e não desanime de escrever a sua obra, assim como também está intimamente ligado a alguns dos fatores de persistência, no caso a tenacidade. E, por fim, o último item em que vamos falar sobre tática, né? Que são as estratégias que você vai desenvolver e que você deve se preocupar com um mercado moderno, um mercado literário que fala uma nova linguagem com as pessoas, que tem uma nova abordagem de fazer com que escritores se lancem e mostrem os seus talentos para o mundo, né? E você deve se atentar muito bem a esses detalhes para que você não venha a cair em armadilhas e alguns modismos que ainda existem no mercado, como acreditar que para lançar um livro você precisa necessariamente de uma editora, né, entre outras abordagens que constroem algumas ilusões que precisam ser tratadas, né, precisam ser devidamente esclarecidas para que você não ache que existe um caminho fácil. E não é o nosso objetivo aqui na Jornada do Escritor desmotivar quem quer que seja, mas dizer de uma forma clara que não existe uma fórmula mágica para que você atinja o sucesso com uma obra literária, devido às circunstâncias, seja a sua publicação seja feita por uma editora ou você decida publicar, se autopublicar, né? Uma forma, até no caso, de se empreender com o próprio produto, com o próprio livro. Então, todos têm pontos positivos e negativos que devem ser devidamente balanceados. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também.
e eu espero que o resultado seja o melhor possível para você que vai nos acompanhar aí durante essas próximas 2 semanas, tá bom? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o tópico de talentos, né? O primeiro do nosso checklist dos best-sellers. E o primeiro item que nós temos aqui é o envolvimento emocional com um tema, tá? A definição do tema é uma das partes mais importantes do seu livro. Ela entra em um dos pilares de sustentação que vai fazer com que você atinja de fato o seu público-alvo. Definido o tema, você vai saber com quem você está falando, para quem você está falando e, mais importante, o que está em jogo na sua obra, o que vai fazer com que as pessoas se atraiam pelo seu livro, né? E esse envolvimento emocional é aquilo que faz com que você acorde todos os dias com vontade de escrever. Um dos fatores de procrastinação e que envolve muita gente, inclusive autores que já estão aí no mercado em algum tempo, é justamente aquela coisa de, não, eu vou deixar para amanhã porque eu estou desenvolvendo alguma ideia e tudo mais. A nossa mente desenvolve várias desculpas, vários subterfúgios para que a gente não escreva naquele determinado dia, para que a gente descanse, para que a gente tenha uma certa letargia em cima do trabalho de escrever. Muito pelo nosso dia a dia, muito pela nossa correria, muito pelas distrações que vêm para a gente, e isso é muito complexo mesmo. Mas quando você escreve um livro, você deve começar a identificar esses pontos, né? São outros fatores que vamos falar aqui também, mas quando você está envolvido emocionalmente com a sua obra, você tem um motivo para acordar todos os dias pensando, primeiramente, que você tem uma grande ideia, algo que vai fazer muita diferença para você e vai fazer possivelmente diferença para outras pessoas e que você precisa escrever naquele dia. Esse envolvimento é tão importante que faz com que de forma tácita você se comunique com o seu leitor. O leitor vai perceber a sua paixão por aquela escrita, né? E tende, no caso, a valorizar mais aquilo que você vai passar no conteúdo da sua obra literária. Então procure, né, principalmente o motivo pelo qual você quer escrever, por que aquele tema é importante para você e desenvolva, identifique esse fator emocional, porque vai ser muito importante para que você mantenha o seu ritmo, né, e desenvolva notoriamente o talento que você precisa para fazer com que aquela obra tenha o devido reconhecimento das pessoas que você quer alcançar. Tá legal? Segundo item aqui do tópico de talentos, definição de valor pessoal para a escrita. Muita gente, né, e aqui eu falo também como profissional, agente literário, me procura para perguntar o seguinte: olha, eu tenho um projeto assim, assado, que eu acredito que vai dar muita evidência, que vai ter muito êxito no mercado, porque é uma ideia diferente, e vai fazer com que diversas pessoas acabem imersas ali no conteúdo desse livro que eu quero escrever, né? E aí ela faz uma definição, faz uma explanação sobre o porquê que ela acredita que aquilo vai ser diferente. Por definição, vamos entender uma coisa: todos os livros têm um diferencial, tem alguma coisa na temática que faz com que eles não sejam simplesmente cópias uns dos outros, né? Você aborda uma mesma temática, um mesmo tópico que você fala bem, de diversas maneiras, né? Você consegue fazer isso, cada um tem o seu estilo, né? Usa o seu estilo para passar essa mensagem para as pessoas. A definição de valor pessoal para a escrita passa exatamente nesse aspecto, aonde o seu livro vai fazer diferença para você. Primeiramente, você precisa fazer essa identificação por um motivo simples. Escrever aquele livro, qual é o fator motivacional que você já entende o seu envolvimento emocional, você já sabe por que aquilo ali faz com que você acorde todos os dias, principalmente o valor emocional, o envolvimento emocional fala muito sobre a motivação, pelas suas ideias, transmite aquela comunicação com as suas ideias e faz com que você se impulsione para escrever o seu livro. Agora, o valor pessoal vai fazer com que você se motive por uma causa própria. Por que é importante para mim escrever sobre isso? Trata-se de algum momento em que eu vivi na minha vida e que eu acho importante escrever, eu acho importante registrar, ainda que de forma ficcional ou não ficcional. Trata-se de uma teoria
que eu exponho apenas no meu íntimo e eu preciso colocar aquilo em algum registro porque eu acredito naquela importância, defina aquele valor pessoal, aquilo que faz com que você, de fato, entenda a sua obra. E muita gente, como eu vinha dizendo aqui, abrindo esse assunto, me procura para falar, eu tenho um assunto, um tema X, Y ou Z que eu acredito que vai ser diferenciado, né? Mas tenho visto também a tendência sobre um determinado assunto, sobre algo que está sendo muito falado, e eu acabo querendo desenvolver alguma coisa nesse sentido. Vamos supor aqui, vamos colocar aqui o exemplo da polarização política. Hoje é algo que está muito badalado, as pessoas falam muito a esse respeito, né? Mas você não gosta de política, né? Apesar de ser uma tendência do mercado, você muitas vezes vai naquela ideia de que, como está aqui, aqui virou uma tendência, as pessoas estão hoje muito ligadas nesse tema, eu tenho que escrever sobre isso para ver se eu me projeto na literatura, né, na carreira literária em si. Eu posso dizer para você que esse é um erro muito comum de escritores, porque você não tem valor pessoal algum sobre a política, você não gosta de política, efetivamente você não gosta. Quando você não tem amor ao que você faz, a chance de dar errado é muito, muito grande. Então, quanto mais você consegue entender como aquilo ali faz diferença para você, você vai conseguir fazer com que faça diferença para outras pessoas também. O valor pessoal não é de forma alguma algo que deva ser ignorado para você. É importante para você escrever um livro sobre zumbis? Ótimo, você entende por que aquilo ali é legal para você. Agora, não necessariamente o tema que você vai escrever, o tema da sua obra literária vai fazer a diferença na vida de alguém ou na vida de outras pessoas, mas simplesmente vai prender a atenção delas, fazer com que elas entendam que aquele livro é legal de ser lido, é uma coisa importante e que vai fazer com que elas invistam o tempo delas para dedicar atenção na sua obra literária. Então, primeiro, identifique por que é importante. As obras literárias de maior sucesso, dos autores de maior sucesso, são aquelas em que o autor consegue fazer essa identificação de uma forma muito elaborada, né? Ele entende, não só ele se envolve emocionalmente com o livro, como ele também faz com que aquilo ali seja de fato importante para ele, a ponto de que ele identifique que é muito importante para mim falar sobre zumbis que sejam, né? Mas porque eu gosto tanto do tema que eu vou conseguir elaborar uma coisa que vai ser extremamente gratificante para que eu escreva. E aí nós vamos passar para o tópico seguinte, o terceiro, que é a definição de valor intrínseco do livro. É aquilo que faz com que, além de você, além do seu valor pessoal já definido, seja importante também para outras pessoas que vão acompanhar a sua trajetória e, consequentemente, das obras literárias que você venha a escrever. É muito importante que você entenda o valor intrínseco porque as obras de maior sucesso têm alguma questão de proximidade com as pessoas que estão ali envolvidas na literatura, na leitura do seu livro, no caso, o público-alvo em questão. Pode ser uma temática que faça a transformação na vida das pessoas? Sim. E é muito legal quando o seu livro consegue fazer isso. Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa na nossa fanpage no Facebook da Jornada do Escritor. Vou deixar o link aqui para vocês também na descrição desse vídeo. E eu fiz a seguinte pergunta: qual foi o livro que fez diferença na vida de vocês? É óbvio que não existe nenhuma descaracterização de valor em cima de obras que se preocupam estritamente com entretenimento. Mas quando a gente cita um exemplo de um livro que de fato fez diferença, você vê poucos ou nenhum livros ligados ao entretenimento. Quando você, o entretenimento puro, no caso, quando você percebe esse tipo de coisa, você vê se o livro conseguiu fazer uma abordagem desse tipo, você certamente vai ter uma notoriedade maior sobre aquele autor. Porque ele faz com que as pessoas se referenciem de alguma forma, mesmo num tema que está abordando ali uma fantasia ou qualquer terror, suspense ou qualquer coisa que esteja ligada ali ao chapéu do gênero fantástico, ficcional, ficção científica, enfim.
de todos os tópicos que podem abordar a ficção, né, mas que de alguma forma construir uma proximidade com o seu leitor, de tal maneira que ele cita aquilo como exemplo de algo, de um fator diferencial para as suas vidas. Um autor aqui que escreve ficção e que foi citado, inclusive, é o nosso brasileiro Paulo Coelho, né, que inclusive ranqueia muito bem seguidamente no The New York Times, né, um dos periódicos mais badalados e mais conceituados na classificação de bons livros, de obras de best-sellers, que alcançam realmente um grande contingente de leitores e fazem com que a sua obra literária tenha uma evidência tal, não só na sua pátria, como ao redor do mundo inteiro. Então, quando você consegue falar sobre esse valor intrínseco, é muito importante que você tenha na mente que quanto mais o seu livro construir esse aspecto de proximidade com o seu público, melhor será. Você tende a ter muito mais sucesso com ele, né? Aqui temos um bom exemplo também do Augusto Cury. É um escritor de não ficção, recentemente escreveu uma obra de ficção, o Petrus Logos, né? Porém, as suas obras já venderam milhões, tanto no Brasil quanto no mundo, porque são livros que realmente acrescentam em algum momento daquelas pessoas, na vida delas, e geram ou transformação ou geram algo que as fazem refletir de uma forma legítima, e elas são levadas a pensar sobre aqueles aspectos por muito tempo, né? Tanto é que são citadas aí como fatores de diferenciação em suas vidas, né? Livros que realmente concentram esse tipo de ideia. E é muito legal que você trabalhe em cima do seu livro pensando no valor intrínseco, né? Não importa se você quer transformar a vida de alguém ou se você quer escrever um livro de entretenimento que seja, mas que ele possa de alguma forma acrescentar algo para as pessoas. Porque o valor intrínseco fará com que, naturalmente, as pessoas que hoje têm outras prioridades comecem a levar o seu livro a sério, né? Abandonando ali, nem que seja por um momento, um Netflix, ou abandonando um programa de televisão, ou saindo do YouTube, ou seja lá o que for. Aqui na nossa casa a gente já não assiste mais TV aberta, o YouTube acaba sendo a nossa principal forma de entretenimento televisivo, mas enfim, isso é um assunto para outros tempos, outros vídeos. Mas é uma mudança de mercado, né, que faz com que você hoje crie a sua atenção para a sua paixão literária, ou às vezes as pessoas até não têm o hábito de ler, mas aquele livro é tão bom, consegue ter um valor tão forte, que vai fazer com que mesmo as pessoas que habitualmente não têm interesse na leitura acabem entrando nisso. E isso é tão importante também pelo que tanto se reclama no nosso país, né, que é a falta das pessoas lerem, né? Nós temos uma população enorme com poucos leitores, mas também precisamos nos preocupar mais com o tipo de valor que acrescentamos, até para que haja maior interesse entre os leitores de diversos segmentos, ou sejam eles de não ficção ou ficção, mas que eles realmente tenham no livro um produto interessante de ser lido, de ser consumido. Tá legal? Então aí a gente passa também para o quarto ponto, que é o amor ao tema do livro. Esse amor não é uma coisa, vai soar aqui um tanto ufanista para algumas pessoas e tudo mais, mas o seu desejo de escrever aquele livro é tão forte que você se empenha tão fortemente para fazer com que aquele livro aconteça. Eu falei um pouquinho sobre isso no segundo tópico aqui do valor pessoal, que você sente, né? Você consegue sentir. Quem é que não consegue sentir, por exemplo, o amor em escrever do Augusto Cury ou de um Stephen King, que seja? Eu estou falando aqui de escritores de não ficção e de ficção. Você consegue perceber o amor pela literatura que eles possuem, né? Entre tantos outros exemplos de best-sellers que poderíamos ficar aqui elencando durante dias, né? Mas daqueles que já possuem seus nomes no mercado. Mas é possível que você entenda que essas pessoas concentram, de fato, levam a sério aquilo, não apenas pela profissão, né? Você que não quer se profissionalizar como escritor, pelo menos ame o tema daquilo que você vai escrever, porque com toda certeza as pessoas perceberão a diferença que o seu livro tem
simplesmente por esse ingrediente. Se você não ama o tema do seu livro, não saia de forma alguma apegado a um projeto de entrar no mercado literário para se projetar em alguma escrita que você não conhece ou não domina, a menos que você esteja realmente muito disposto a escrever sobre algo que você não tem conhecimento. Isso vai passar pelo fator de pesquisa também, que é algo que você deve fazer antes de começar efetivamente o seu livro. Exige isso aqui também se fala, vamos falar sobre isso em outros pontos do checklist dos best-sellers, mas é muito interessante que você construa essa identidade. O amor que você tem pela sua obra literária vai atrair os leitores para você, porque de forma tácita vão conseguir perceber o quanto você se dedicou àquele livro e o quanto o trabalho ficou bom. Vamos ao quinto tópico, desenvolver leitura diária. Se você quer ser um escritor, isso é essencial. Você precisa ler muito, né? Não como exatamente um leitor crítico necessariamente, mas que você consiga absorver o conhecimento que vai fazer com que você evolua como escritor. Vai fazer com que você identifique o seu estilo literário, como você está se comunicando com as pessoas, se o conteúdo do seu livro fala a língua do seu público-alvo, se a sua escrita está de uma forma clara para as pessoas que você quer atingir. A leitura diária faz com que você adquira uma experiência extra da escrita. A escrita é, na verdade, a prática daquilo que você desenvolve na teoria. E a teoria, a melhor teoria que a gente pode aplicar é lendo muito, lendo demais os mais variados tópicos, principalmente aqueles em que nós estamos propensos ou dispostos a escrever. Então, consuma extremamente esse hábito, isso é importantíssimo para você, até para que você adquira o conhecimento necessário para fazer com que o seu livro seja viável e as pessoas entendam você não como uma pessoa que está escrevendo por escrever, mas que é uma pessoa dedicada à sua leitura e que se preparou necessariamente para falar sobre aquilo que você deseja e assim conseguir conquistar o seu público-alvo. Tá legal? Desenvolver a escrita diária é um outro hábito que é muito importante, principalmente sobre o fator da procrastinação. A prática leva à quase perfeição, porque não existe obra literária perfeita, não existe escrita perfeita ou autor perfeito. Isso pode até ser subjetivado por algumas pessoas. Entretanto, a perfeição é algo pleno. Portanto, seres humanos não conseguem fazer isso, não existe criatura que faça isso de uma forma de fato plena, a menos dependendo da crença religiosa de cada um. Entretanto, estamos falando aqui do ambiente profissional da escrita e é importante que você entenda que nada é impossível de ser ajustado. A escrita diária faz com que você faça com que a sua prática, tanto para a narrativa, tanto para o domínio da língua portuguesa, tanto para as técnicas que você venha a aprender, de fato falem com você. De fato, será que você está desenvolvendo aquilo ali da forma legítima, de forma como você aprendeu? Será que é interessante que você desenvolva algo mais? Você vai começar a perceber as suas falhas, vai começar a perceber os lugares que você precisa tratar dentro da sua escrita para que você melhore, para que você encante a si mesmo e encante outras pessoas. Então essa prática é essencial. E por que diária? Porque a maior parte dos escritores, e arrisco dizer que todos os best-sellers fazem isso. Fazem isso por quê? Porque eles não se deixam esmorecer, é o trabalho de qualidade. É a qualidade que fala mais alto o tempo inteiro. Eles precisam fazer com que a escrita deles, e é muito simples e é muito fácil que você acabe derrapando em algum ponto na sua escrita, o desenvolvimento diário faz com que você comece a mitigar esses pontos, comece a fazer com que eles desapareçam de fato do seu profissional, do seu trabalho, daquilo que você vai escrever, daquilo que você vai colocar no papel. Faça esse exercício, principalmente para que você desenvolva, sim, o seu talento, mas que você também busque nisso uma motivação. Isso vai evitar a sua procrastinação. Tenha, sim, você pode não escrever qualquer coisa todos os dias apenas para dizer eu escrevi hoje. É importante que você tenha isso na sua mente.
mas persiga a qualidade, ainda que aquele você saiba que não é o texto definitivo que você vai colocar no seu livro, mas persiga a qualidade. Faça com que a qualidade seja algo que estará sempre dentro dos textos que você vai publicar e aquilo que vai estar presente no seu livro, tá? Buscar capacitação técnica para a literatura. Hoje é muito comum a existência dos cursos online, que facilitaram muito o entendimento de pessoas que querem escrever seus livros, né, no mercado literário, fazem com que você tenha essa proximidade em se aperfeiçoar. O que não necessariamente quer dizer que é algo que vai lhe transformar num profissional do dia para a noite, né? Mas a capacitação técnica é importante que você busque tanto na sua rotina de leitura diária, quanto na sua rotina de escrita diária, mas também o conhecimento daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Daquelas que já têm experiência, que podem transmitir algo de qualidade para você, especialmente sobre pessoas que já escreveram livros nos temas, né? Abordando temas que você pretende escrever, e dessa forma você vai conseguir fazer com que o seu talento se desenvolva cada vez mais, né? Os cursos hoje em dia, muitos deles ensinam as mesmas técnicas, né, de formas diferentes. Você precisa pensar naquilo que é uma prioridade para você. Como eu disse antes, quando você desenvolve a sua escrita diária, você começa a perceber aqueles furos, né, aqueles problemas que você precisa tratar. E é nesse sentido que você tem que buscar a capacitação técnica. Se você tem um problema, por exemplo, com escrita criativa, se você acha que você precisa entrar em cursos diversos de escrita criativa para se aperfeiçoar, primeiro faça um. Não faça todos aqueles que vêm na sua frente, porque você pode simplesmente não absorver o conhecimento. Faça um, procure ver se realmente o curso fez uma entrega legítima para você de escrita criativa, que fez com que você adquirisse conhecimento tal para que você pudesse de fato aplicar na sua escrita, no seu livro, né? E aí, se você conseguir fazer isso, provavelmente você não vai precisar fazer N outros cursos, ou talvez pontualmente alguns outros, para que você de fato consiga chegar a esse objetivo. Então, a capacitação técnica é um investimento que você faz em você, né? Principalmente na leitura. A leitura é muito importante para isso, na escrita, mas também em cursos, em pessoas, ouvindo pessoas experientes que vão fazer com que você faça a diferença com o seu livro, tá bom? Testar capacitação técnica com leitores estranhos, isso é uma coisa que algumas pessoas, eu vou dizer muitas pessoas, não estão preparadas. Por quê? Quando você diz normalmente que vai escrever um livro, você está falando ali para as pessoas que está falando ali com amigos, familiares, pessoas próximas de você, que você é escritor e que você está escrevendo e tudo mais, e as pessoas passam a te olhar até de uma forma muito mais respeitosa em alguns casos, né? E aí, quando isso acontece, faz com que você acabe muitas vezes ali atingindo uma zona de conforto, né? Onde você acha que o seu livro já está bom, né? Já está bom para o mercado e tudo mais. E é muito pesado quando você recebe uma crítica externa, né? Quando uma pessoa vem dizer para você uma realidade que não condiz com aquilo que você pensava, com o que você acreditava até o momento, né? Então, quando falamos a esse respeito, é muito importante que você entenda o seguinte: a capacitação técnica, né? A busca por essa capacitação técnica fala bastante com a sua capacidade, né, de entender as pessoas, de assimilar os pontos de vista distintos, porque os leitores estranhos, eles acabam fazendo, até por não estarem próximos de você, uma leitura muito mais sincera, inclusive muito mais legítima para que você teste de fato se o seu livro está bom ou não, né? Então, como é que a gente faz esse teste de leitores estranhos, já que você não conhece essas pessoas? Hoje, a gente tem as redes sociais, né? Principalmente as redes sociais de livros, como o Wattpad e Swiki. São duas ferramentas excelentes para que você possa testar o seu livro com esse público. Existem estratégias bastante eficazes para que você atinja um maior engajamento e faça com que esse público
seja cada vez maior e aí atinja uma audiência importante para o seu livro. Vamos falar sobre isso também, especialmente no tópico de tática, na nossa quinta aula. Mas é importante que você entenda que quando você faz esse teste com os leitores estranhos, você tem que ter, primeiro, um preparo psicológico para entender que as pessoas não necessariamente vão falar aquilo que você já esperava por opiniões de familiares ou amigos seus, mas elas vão ser sinceras. E sinceridade muitas vezes não está ligado exatamente às suas expectativas. Então, trate isso com bastante carinho, procure entender esses aspectos, principalmente porque esse teste vai fazer com que você não entenda simplesmente aquilo que está ligado ao seu ambiente, mas que entenda de fato como o público-alvo vai aceitar a sua obra literária. Mais um tópico: buscar capacitação em técnicas de psicologia. Eu não estou dizendo aqui para você fazer uma faculdade de psicologia ou desenvolver mais aspectos ligados a determinados estudos, mas sim qual é a expectativa do seu público-alvo em relação à sua obra literária. É procurar saber o que eles de fato querem, né? O que de fato vai fazer com que o seu livro as atinja. Em primeiro lugar, você não tem que escrever pensando, porque eu quero tratar um problema X, Y, Z dessa pessoa aqui, ou dessa pessoa ali, ou de determinados e tantos outros públicos. Você deve se focar em um. Né? Um público-alvo vai fazer com que a sua obra tenha a assertividade necessária. Né? Então, quando a gente está falando de um livro de temática popular, é muito mais fácil de alcançar, obviamente, a maior quantidade possível de pessoas. Mas se você está falando aqui sobre literatura fantástica, por exemplo, você que atingiu o público nerd, geek, o assunto aqui se transforma. Né? É o que essas pessoas estão procurando. Qual é a crítica que elas possuem em determinadas obras literárias do gênero, né, que fazem com que elas falem ali sobre, que comecem a falar sobre determinadas críticas, que inclusive fazem com que alguns autores não saiam do lugar, né, não tenham o devido êxito, aquilo que eles esperavam de fato com o público que eles desenvolveram. Então, desenvolver esse aspecto é muito importante para que você entenda, né, entenda a psicologia do seu público-alvo, fazer com que eles... com que você trabalhe principalmente a questão dos gatilhos mentais. Né? Eu não sei se... Provavelmente muitos de vocês não ouviram ainda falar sobre esse aspecto, sobre os pontos dos gatilhos mentais. Aquilo que você trata é algo que também falamos muito, eu falo muito com os meus alunos, né? E coloco algumas referências de gatilhos mentais de grandes autores, né? Justamente que são aquelas ferramentas, aquelas coisas que atingem a pessoa no momento certo. Criam expectativa, fazem com que você seja visto como uma autoridade no assunto, ainda que você não seja um exímio escritor daquele tema, mas você pesquisou tanto, se aprofundou tanto naquilo ali que você passa a ser uma autoridade na visão daquelas pessoas. Né? Você tem ali a ideia de fazer com que as pessoas se agreguem a um grupo, elas se sintam parte do seu livro, elas tenham aquela mensagem de tal maneira, exemplificam ali, o seu livro consegue exemplificar de tal forma que as pessoas se sentem parte, de fato, daquela leitura. Né? Entre outros tantos gatilhos mentais que são existentes e que poderíamos aqui falar há horas sobre cada um deles, mas que é importante que você tenha essa noção. Procure sobre gatilhos mentais, procure entender como eles funcionam e como eles podem se aplicar no seu livro, especialmente sobre a questão da proximidade com as pessoas, porque quanto mais você consegue traduzir isso, tanto nos seus personagens como na temática que você está envolvendo, faz com que elas tenham, sim, uma maior aceitação sobre a sua obra literária. Legal? Mapear método de escrita. Qual é o tipo de escrita que você vai utilizar? Né? Como é que vai ser a sua dinâmica de escrita? Além da escrita diária, notoriamente, procure fazer algo que vai acrescentar de fato para você nas técnicas que você aprendeu. Se você aprendeu 10 tópicos de escrita criativa, como você vai utilizar esses 10 tópicos na sua obra? Não saia simplesmente escrevendo. Use o tempo que você tem diário de escrita para fazer uma curadoria na sua página, entendendo se as técnicas que você aprendeu estão presentes ali. Então procure fazer um método, procure entender que a escrita em si se baseia em vários aspectos, em vários momentos, em vários
procedimentos que você precisa adotar para que você atinja o objetivo, que é, no caso, escrever uma obra de qualidade. Buscar domínio da língua portuguesa, isso é importantíssimo. Não pensem, por favor, que o seu trabalho é escrever um livro de qualquer jeito e depois você vai passar para um revisor e ele vai notoriamente fazer todas as correções ali gramáticas e ortográficas e ali está tudo bem, o seu trabalho está concluído e o dele também. Muito pelo contrário. Se você domina a sua língua nativa, a possibilidade que você tem de se comunicar melhor com os leitores que vão ler a sua obra, que vão consumir o seu conteúdo, vai ser, sem dúvida alguma, exponencialmente maior. Todos os autores que dominam a sua língua conseguem, de fato, alcançar o maior número possível de leitores sem grandes esforços no tocante à comunicação. Então, o domínio da língua portuguesa, no caso aqui nós estamos falando como autores nacionais, como autores brasileiros, é importantíssimo. Ainda que você depois diga, não, eu vou mandar o meu trabalho para um profissional de copydesk que tem aquela tarefa de refinar o seu texto e tudo mais, ou eu vou escrever um livro e depois vou passar para um ghostwriter fazer isso, onde esse profissional não se expõe, o valor, no caso os louros aí a serem colhidos ficarão com você, né? Mas quem faz a escrita no caso daquela ideia é o profissional. Procure fazer com que o seu estilo literário venha à tona, né? Faça com que ele se aprimore, faça com que o seu talento, no caso, se desenvolva. E dominar a língua portuguesa não é algo, claro, simples, né? Você passa a sua vida inteira estudando língua portuguesa. Entretanto, os princípios, depois de tanto tempo de aprendizado, ficam mais fáceis para que você absorva. Principalmente se você quer escrever um livro, você tem que ter realmente uma noção exata de que isso vai ser necessário para que o seu livro se torne uma realidade de fato bem-sucedida. Buscar capacitação em redação publicitária. Por que eu coloquei esse post aqui, esse tópico neste checklist? Quando eu me comunico com as pessoas e quando eu faço a divulgação dos meus livros, entender como as formas mais sucintas podem fazer com que os meus leitores se engajem na minha ideia, faz com que o meu livro tenha maior assertividade. Não só pelo conteúdo que está ali publicado, mas também quando você vai vender a sua ideia. Esse é o fator primordial para a redação publicitária. Se você está conversando com uma pessoa, você precisa falar para ela sobre a sua ideia, seja um profissional do mercado mesmo, que você quer de fato ser lançado por uma editora, seja por um leitor, seja por qualquer pessoa que está ali, em que você pretende convencê-la de que seu livro é bom de ser lido e você nunca teve contato com aquela pessoa, digamos que você está num evento literário e ali passam muitas pessoas estranhas, né? E veem a capa do seu livro, acham num primeiro momento interessante, você quer explicar, quer falar, quer dissertar ali sobre a obra e assim conseguir se comunicar com aquela pessoa, de fato fazer a venda do seu livro. A redação publicitária ajuda muito nesse aspecto, justamente porque ela faz com que a pessoa, em poucas linhas, né, sejam expressas de forma oral ou escrita, ela consiga entender por que seu livro é bom, é válido, né, porque ela deve investir tempo lendo a sua obra literária, seja de não ficção ou de ficção. A redação publicitária é importante para que você consiga sintetizar essas ideias, né, tanto para que você verbalize isso para as pessoas de forma oral ou escrita, né? Tanto para que elas percebam de uma forma rápida que o seu livro é realmente válido para ser lido em momentos diversos da vida dela. Ou que seja, de fato, indicável para outras pessoas, né? E essa foi uma curadoria que eu fiz, especialmente quando eu comecei a vender o meu livro, né? E quando comecei a trabalhar como agente literário para outros escritores. Comecei a ver isso de uma forma bastante produtiva para que isso desse a possibilidade de fazer com que as pessoas alcançassem o devido êxito naquilo que elas projetaram. Identificar ambientes favoráveis para a escrita. Bem, eu posso dizer isso para você com toda segurança. Distrações para que você escreva, elas sempre vão acontecer em grande escala. Então procure um ambiente onde você possa, principalmente, se isolar do mundo, que você tenha aquele lugar
para que você se concentre completamente para colocar as suas ideias em ordem e você fazer o melhor desenvolvimento do seu projeto literário. Isso não é importante apenas para esse fator, mas para que você também, no momento em que você se vê desmotivado ou desmotivada por qualquer motivo em escrever o seu livro, você sabe que aquele ambiente foi dedicado, pode ser um quarto, pode ser um escritório ou uma biblioteca, ou onde quer que seja, mas você sabe que aquele ambiente é o favorável, aquele é o local ideal para que você se desenvolva, para que você coloque as suas ideias no maior patamar possível. Então, procure isso, identifique e comece a utilizar esse ambiente. Criar mapa de distrações internas e externas. O que distrai você, né, de forma interna? Se você está escrevendo no computador, a internet não seria uma distração interna? Interna porque é o seu momento ali enquanto você digita. E se a sua conexão estiver ativa, acho que hoje em dia é quase impossível alguém não estar com ela, mas procure desativar a internet, a menos que você tenha que fazer alguma pesquisa naquele momento. Mas o que eu recomendo sempre aos meus alunos é que as pesquisas fiquem sempre planejadas muito antes de você escrever a sua obra literária. Esse é um dos motivos, inclusive, primordiais para que você não venha a ter a pesquisa até mesmo como uma distração. Tá legal? E as externas são muitas, né? Podem ser pessoas que ligam para você, né? Se for o caso, desligue o telefone naquela hora em que você vai dedicar para a sua escrita. Pode ser qualquer tipo de coisa. Eu mesmo tinha uma dificuldade muito grande quando, às vezes, eu olhava a natureza buscando uma inspiração e depois passei a ver que o melhor momento de buscar a natureza para me inspirar não é quando eu estou escrevendo, é quando eu estou passeando, quando eu estou pensando no meu livro em momentos externos ao meu ambiente favorável de escrita. Mas sim, aquilo no momento em que eu estou escrevendo acaba me distraindo de fato e as minhas ideias acabam se atropelando, as minhas ideias acabam falando coisas que não são apropriadas para o momento do foco em que eu preciso, por exemplo, criar um tópico de um capítulo da minha obra e acabo me distraindo com uma bela paisagem e acabo tendo outras ideias que não são pertinentes àquele momento ali. Então, fazer essa identificação é importante que você elenque, né, em algum lugar para que você absorva aquelas ideias. Quanto mais você anota, né, tem consciência disso, melhor, porque você vai entender, né, você vai poder consultar aquilo ali, vai poder revisitar aqueles pontos e assim construir uma forma legítima para que você entenda as suas distrações, até que você não precise mais consultar aquele material, porque você sabe exatamente o que vai fazer mal para você durante o seu processo de escrita. Mapear intenções de resultados na escrita. Então aqui passamos por algumas situações de público, né? Eu tenho alunos que dizem: Simon, eu não quero sucesso, eu não estou buscando ser um best-seller, eu só quero passar a minha mensagem para as pessoas através desse livro. Muita gente acaba tendo o objetivo de escrever apenas uma obra literária, mas porque aquele tema é muito importante para ela, aquele tópico ela desenvolve muito bem, aquele valor intrínseco é muito importante para que ela repasse para outras pessoas. E tenho alunos também que querem, não, eu quero viver da literatura, eu quero fazer com que esse objetivo seja alcançado. Então determine o tempo que isso vai acontecer. Em quanto tempo você pelo menos imagina que você vai alcançar esse objetivo, seja da escrita pontual, do seu livro pontual, ou que você possa viver da literatura. Trace metas, estabeleça esses limites. Porque se você desandar em algum momento, você vai conseguir medir a proporção do seu sucesso, daquilo que você está conseguindo de fato alcançar ou não. Então, ter esses resultados devidamente mapeados faz com que você não perca o foco, né? E se, por acaso, você mudar de objetivo, não quero mais viver da literatura, mas quero escrever uma obra literária que alcance muitas pessoas, então você vai ter que revisar esse mapa de intenções, vai ter que realmente fazer com que elas façam um novo sentido diante da nova realidade que você está empregando e vice-versa. Se você percebeu que escrever é o que você quer para a sua vida e antes você tinha um objetivo de escrever um livro pontualmente,
Então você vai ter que refazer aquelas metas, aqueles resultados, até para que você entenda se de fato você está conseguindo aquilo que você tanto deseja. Identificar domínio próprio do tempo verbal narrativo, isso é uma coisa legal. Desenvolva a sua narrativa pensando na primeira ou na terceira pessoa. Como você desenvolve melhor? Você fala melhor com o seu público contando a sua história de uma forma mais pessoal, trazendo isso para você no eu, ou você consegue fazer isso de uma forma mais impessoal? Você se sente melhor traçando isso de uma maneira em que você consegue abordar o tema de uma forma genérica, entretanto, de uma forma que as pessoas consigam compreender através da terceira pessoa, né? Isso você precisa perceber, você precisa praticar. É um bom exercício para que você, no início da sua escrita, entenda se você pode pegar, fazer um teste, né? Escrevendo de duas formas a primeira página do seu livro. Uma com a narração em primeira pessoa, outra em terceira pessoa, né? Não é a primeira página definitiva, né? Estamos falando aqui de um período de planejamento que é muito importante dentro de uma obra literária, e aí você vai conseguir perceber o caminho que você deve tomar, tá legal? Buscar capacitação em técnicas de persuasão. Por que isso é importante? Falei anteriormente sobre os gatilhos mentais. Técnicas de persuasão falam muito sobre essa questão também dos gatilhos mentais, principalmente sobre eles. Falam sobre a redação publicitária, como eles conseguem fazer com que as pessoas tratem o seu livro como algo importante de ser lido, e também passam por arquétipos, né? Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar sobre os arquétipos de Jung. Vale muito a pena que você também faça um estudo apurado sobre isso, porque dessa forma você consegue entender qual é a melhor linguagem, tanto no seu livro quanto na publicidade que ele vai ganhar, ou no marketing que você vai fazer da sua obra literária, e assim você vai conseguir persuadir no bom sentido o seu leitor da importância da sua obra. E aí, claro, a qualidade do conteúdo que você escreve vai fazer toda a diferença no final das contas, uma vez que você ultrapasse, né, esse ponto publicitário, esse ponto da divulgação, o ponto comunicacional com o seu leitor. Definir fator de diferenciação da obra. Então, muita gente vem naquela questão de meu livro é diferente por isso, isso e isso, eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido. Faça uma leitura crítica, de fato, mas algo realmente que seja honesto com o que você está querendo vender para as pessoas e consigo mesmo. Por quê? Quando você idealiza alguma coisa, você pode falar de um mesmo tema, né? Você pode tratar de uma mesma temática, entretanto, o fator de diferenciação é aquele que ele está de alguma forma ligado ao seu livro, mas é aquele que vai encantar o seu leitor. Esse autor, o Tolkien, é diferente do George Martin, porque a obra dele cria muito mais um compromisso com a aventura, que é a expectativa daquilo que eu leio quando estou ali folheando O Senhor dos Anéis. No caso do Martin, ele passa uma proximidade muito maior com o comportamento humano e conseguiu entregar aquela fantasia, a fantasia num tema que se aborda melhor aos adultos, né? Voltado para o público adulto, inclusive. Esses são os fatores de diferenciação que cada autor consegue colocar ali dentro do seu gênero. Cito a literatura fantástica, especialmente aqui, tanto por ser a minha área de atuação atual como escritor, tanto pelo fator de ser mais complexo de se conseguir atingir as pessoas, né? De se conseguir criar um livro best-seller em cima da ficção. A não ficção, como eu disse aqui, anda na contramão ainda no cenário nacional em relação à ficção no tocante a vendas, na questão dos sucessos, na questão de conseguir uma assertividade maior, justamente porque ela cria maior senso de proximidade com o público, né? E tende a tratar melhor alguns dos valores humanos que estão presentes na literatura comum, né? E no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, quando você cria esse fator de diferenciação, quando você pensa que a minha temática é diferente por essa razão, é onde você vai identificar, de fato, primeiro, para você, que aquilo ali realmente é uma expectativa que você não encontra em outras obras literárias. Mas aí também entra a questão da persuasão, né? E por isso é importante você desenvolver esse tipo de técnica também.
Não basta que você apenas diga para si mesmo que aquilo é diferente. Faça com que as pessoas enxerguem a sua ideia como algo diferente, seja quando você estiver apresentando ela para um agente literário, seja para quando você apresentá-la para os seus leitores, seja para quando você apresentar para profissionais de mercado, donos de editora, responsáveis, né, pelos lançamentos de livros de um determinado setor editorial. Então, é muito importante que você entenda o fator de diferenciação como um fator de sucesso da sua obra. Usar mecanismos de simplicidade narrativa. Procure no seu público-alvo, como sempre, a expectativa, aquilo que eles estão buscando. Sempre que você consegue criar uma aproximação sem ser robusto demais, sem ser complexo demais, e ainda assim você conseguir construir uma mensagem que traga proximidade ao seu leitor, você certamente terá maior possibilidade de fazer com que aquela leitura seja agradável e, claro, indicada para outras pessoas, que as pessoas consigam fazer a melhor divulgação que existe, que é a indicação boca a boca, né? As pessoas começam a indicar aquele livro por conta própria, sem que você faça publicidade. Então pense sempre nisso, né? Como se comunicar da forma mais simplista possível com o seu público-alvo, porque certamente quando você às vezes tenta encantar demais o seu texto, inclusive usando jargões ou palavras muito rebuscadas, você acaba, muitas vezes até pela falta de domínio deles, criando uma impressão ruim, ou que a sua leitura é chata, é enfadonha, né? Ou que você está apenas tentando fazer aquilo ali para encantar, e a isso também gerar uma expectativa, uma impressão ruim no seu leitor. Que vai dizer, não, esse camarada não está criando aqui uma identidade própria, ele está querendo aqui me persuadir, e as pessoas, de fato, elas conseguem, às vezes não com essa abordagem verbal que eu estou usando aqui, mas elas conseguem perceber muito bem o grau de esperteza que determinados autores tentam empregar para se colocarem aí como autoridades, aqui mais uma vez os gatilhos mentais, em um determinado assunto, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? A simplicidade tende a ganhar muito mais pessoas, principalmente falando a língua delas sem que você tenha que se rebuscar demais, a menos que o seu texto peça isso. E hoje em dia, na literatura moderna, é muito mais difícil que você veja obras que abordem esse tipo de linguagem e consigam tal resultado. Por fim, exercitar-se como principal divulgador da sua obra. É muito importante que você faça isso. Eu tenho uma experiência de ter lançado meu livro, a minha obra de literatura fantástica, e a editora fez o trabalho que eu digo chamado feijão com arroz. Possibilitou uma noite de autógrafos, possibilitou uma mesa ali, uma sessão em uma das bienais do livro em São Paulo. No entanto, o grau de projeção, o aumento de audiência dos meus leitores é 0%. Tá? Os meus esforços fizeram com que eu pudesse usar somente a minha fanpage no Facebook e conseguisse vender em menos de 6 meses 500 exemplares do meu livro. Principalmente com um plano, uma metodologia de investimento muito bem centrada, com objetivos muito bem estabelecidos, para que eu fizesse com que o meu livro chegasse a um patamar aceitável para as pessoas em todo lugar do Brasil, inclusive quebrando esse paradigma de que brasileiros não leem ou não gostam de ler. Tudo passa, né, pela forma como você aborda as pessoas. Como eu disse, pessoas, inclusive, que não tinham o costume de ler, começaram a ler o meu livro, né, compraram, adquiriram o meu livro, pela forma como ele foi abordado com o público-alvo. É um estudo interessantíssimo que também teremos outras oportunidades de dizer, mas entenda que o principal divulgador da sua obra é você mesmo. Investir em si, investir no projeto que você tanto acredita, é de fundamental importância, né? E apesar de editoras ou profissionais do mercado terem muitos contatos e terem grande entrada no mercado, quando o autor fala, as pessoas querem ouvir mais. Né? Querem entender dele, é aquele autor, é aquela pessoa que de fato colocou aquele conteúdo escrito ali nas páginas. Então, quando você tem a oportunidade de ouvir o leitor, né, de ouvir o escritor, e as redes sociais hoje em dia possibilitam muito isso, o resultado é sem dúvida muito maior. Então pensem nisso, porque é de fato um agente muito importante para o êxito da sua obra literária. Tá legal?
Pessoal, esse foi o primeiro vídeo da nossa sessão aqui de 5, falando sobre os 5 tópicos, né, os 5 T's da jornada do escritor. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, são muitos tópicos, cada tópico aborda vários elementos dentro deles mesmos. Passei aqui de uma forma rápida para que você reflita, né, uma rápida, de forma subjetiva, afinal já são mais de 60 minutos de vídeo, mas que vocês entendam, né, e possam refletir se vocês estão utilizando esses tópicos dentro da obra literária de vocês, dentro do pensamento que vocês possuem a respeito de escrever um livro. É muito importante construir essa ideia, entender como vocês estão guiando de fato o projeto literário de vocês, para que não haja qualquer tipo de frustração ao ter o resultado final em mãos, tá legal? No próximo vídeo, que será veiculado na próxima quarta-feira, no dia 13, 13 de março, nós vamos falar aqui sobre as técnicas literárias, a importância delas, alguns dos tópicos que você tem que se atentar, que já estão aqui no checklist dos best-sellers, e volto a dizer que, caso você não tenha recebido, envie, por favor, um e-mail para jornadadoescritor@gmail.com para que eu possa enviar para você, caso você já tenha preenchido o formulário, né, cujo link também vai ficar aqui, e por acaso não tenha recebido, tá legal? E para você que quer ainda acompanhar e ter esses tópicos aqui, está acompanhando esse vídeo, basta que você preencha o formulário e o checklist dos best-sellers será enviado para o seu e-mail, e assim você vai poder acompanhar melhor tudo que está sendo dito aqui. Tá legal? É isso, gente. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que viram o vídeo, acompanharam aqui por todo esse tempo. Agradeço demais a vocês. Espero que o conteúdo seja de muita utilidade. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.